E ela viu essa dificuldade já no balcão de atendimento da recepção, porque ali não tem essa identificação. E um assunto que ela trouxe nessa semana da comunicação é, agora você imagina, porque isso é um dado que você não tem um levantamento estatístico onde leva as pessoas a não procurar um atendimento médico porque ela não é recepcionada da forma como ela se identifica. Então, por exemplo, assim, a pessoa tem um problema de saúde e muitas vezes ela não busca o tratamento por isso. Porque quando ela chega nesse local, ela já tem os pré-julgamentos, né? Então ela trouxe essa questão que eu achei bem interessante. Inclusive, eu até falei com ela, viu, Andy, com a Juliana, que o não é teoria, é isso, né? Tá aberto, a gente não tem costa quente, assim, de fechar a pauta com ninguém. Então, e ela falou isso, eu quero trazer isso aqui para você como um cientista, né? Que cuida também dessa parte aí, dessa questão de conflito, né? E como é que a gente resolve isso? Porque tem uma questão da saúde, né? E tem a questão, como você falou, né? Cada um tem a classe, né? Eu me identifico como tal classe. E na hora dos direitos, né? Porque a nossa Constituição, pelo menos, ela assegura e fala que todos têm direitos, são iguais perante a lei e têm direito, né? Sim. Educação, saúde. E você, como um especialista, como um cientista nessa área de conflitos, porque a pessoa do balcão, como você falou, do gestor da empresa, né? Ele tem que passar por um treinamento? Sim. Como que a gente... Antes dele passar pelo treinamento, tem que existir um reconhecimento da instituição, do Estado, de que ele tem que catalogar, que ele tem que descobrir quem são essas pessoas. Porque se eu não tenho essa catalogação... Não tem registro, não tem registro, só pra te falar, e eu não tenho política pública. Não tem registro. Porque qualquer questão de política pública, eu preciso ter dados, né? Preciso falar assim, senão como que eu vou investir? Não tem essa informação, não tem esses dados, como que eu vou pegar o dinheiro, né, público, dinheiro da população e vou investir se não tem? Então eu preciso fazer esse levantamento. E aí entra justamente o conflito. Porque por que não existe essa catalogação, esse levantamento, esses dados, esse censo, né? Seja lá o que for, né? Nesse formulário? Porque alguém, né, politicamente falando, não está permitindo de alguma forma, não está levando essa discussão à frente, não está permitindo um debate que se discuta sobre isso e que veja a importância disso. Pessoal, não tem importância em relação a isso, né? Ou então não tem importância, não, o nome é João, então vamos deixar João aqui. A pessoa já está lá no processo, enfim, já tem o direito de ter o nome dela social, mas não está aqui. Eu já vi muitas vezes isso. Não, eu não vou mudar, eu vou chamar de João em sala de aula, sabe? Sendo que, de repente, eu fazia isso às vezes. Tinham pessoas trans em sala, mas que ainda não tinha nem entrado com o processo de mudança de nome, inclusive. Mas eu perguntava. Uma vez eu lembro que eu perguntei e ela falou assim, não, pode me chamar de fulano. Eu falei assim, não, eu quero o seu nome. E aí ela olhou assim, ela olhou com uma, sabe? Eu falei assim, qual que é o seu nome? Como que você se chama? Ela falou assim, não, mas o meu nome... Eu falei assim, não, eu quero o seu nome. E aí eu risquei, porque era um cursinho. Né? Era um cursinho, eu risquei, coloquei entre parênteses ali o nome dela na frente. E eu nunca, só o primeiro dia de aula, quando eu cheguei, a menina da recepção falou assim, ó, tem uma pessoa especial na sala, né? Você vai perceber lá. E aí eu vi que era uma pessoa trans. Mas ela falou o nome dela, eu falei assim, ó, tá, então me fala. Então, quando você tem essa política, quando você tem esse debate, fica mais fácil das pessoas aceitarem também. Mas quando não se tem isso, vai ter conflito. E a gente tem uma questão que a gente parece que tem medo do conflito. Mas o conflito, gente, faz parte da nossa existência. Tudo é conflito. Como que você lida com o conflito? Essa é a questão, só. Sei lá, eu tô de preto, você tá de vermelho. A gente tem um conflito aqui. Você pode falar assim, eu gosto de vermelho. Eu falo assim, eu gosto de preto. E aí? E agora? Temos um conflito. Mas e aí, como que a gente resolve isso? Como que a gente media isso? Então, quando vai para esse lado, né, do conflito, de pensar esses dados, né, pensando nesses grupos, sim, a gente tem que ouvir os grupos, a gente tem que ouvir, né, tem que dar voz, tem que dar espaço, tem que mensurar, tem que saber quantos são, tem que saber o que estão reivindicando. Afinal de contas, eles estão pagando imposto como todo mundo, né? Estão aqui, né, fazem parte e, enfim, a gente precisa justamente atender
né, a isso se a gente está querendo buscar justamente e atender aquilo que a Constituição prega, né? Tem a equidade mesmo, então vamos fazer acontecer. Então, acho que é isso. Mas se a gente não tem esse movimento de fazer isso, começar por onde a gente começa, né? Então, começa justamente pela educação, pela sensibilização, né? Em algum lugar tem que começar a mexer para que alguém, pelo menos, autorize o bendito de um formulário que tenha lá outros, coloca aqui o que é. Então, porque talvez eu sempre falo assim, não é crime não saber. Agora, quando você sabe e não faz, aí é crime. Mas se você não sabe, beleza, tá? Aponta para mim, o que eu tenho que fazer então? Qual é o caminho? Né? Então, poxa, se existe já uma força na sociedade, se existem grupos, como que a gente diz para esses órgãos, olha, coloquem na pauta, a gente quer esse tipo de formulário, onde a gente reclama, né? Onde que é que a gente faz a petição, que a gente manda, para que comece esse movimento, para que minimamente, porque isso é o mínimo que a gente espera, que a pessoa chegue lá e seja minimamente atendida dentro da identidade dela, que ela se sinta bem atendida ali. Nossa, não, me reconheceram. Sim. Me reconheceram como fazendo parte desse grupo. Eu olhei ali, nossa, e não é que eu me vi ali? Ou então tinha um espaço ali, outros que eu coloquei ali, qual eu fazia parte, enfim. Acho que é sobre isso, né, quando a gente fala. Bacana.